E agora é aquele nosso momento, o meu quadro, primeiramente. Você já se pegou pensando que a vida do outro é melhor? Mais bonita, mais próspera, mais chique, mais feliz? Isso faz parte de um fenômeno natural na nossa vida, que é a comparação. O problema é quando ela acontece em excesso. Naturalmente, o ser humano tende a se comparar. Inclusive, nós temos uma coisa chamada neurônios espelhos, que são necessários para que a gente possa desenvolver alguns aprendizados, né? E esses neurônios, eles são ativados quando nós vemos outras pessoas desenvolvendo ações. Então, observar o outro faz parte da nossa formação enquanto ser humano. O problema está justamente no excesso. E essa comparação toca num ponto em que vocês sabem que eu sou especialista, que são os transtornos alimentares. A comparação excessiva acaba despertando gatilhos nas pessoas e isso acaba gerando uma sensação de eu gostaria de ser igual a ela, eu queria ser igual a ela, eu queria ter esse corpo, eu queria poder entrar naquela roupa. E quando a gente entende que hoje em dia isso se molda muito pelas redes sociais, nós sempre precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, que nós sabemos que existem filtros, que existem modificações, aplicativos que você pode diminuir sua cintura, modificar seu busto, mudar seu rosto, tirar aquela marquinha que te incomoda e postar ali nas redes sociais e ninguém nem vai saber que aquela foto foi modificada. E aí a outra pessoa vai lá olhar e se compara com uma coisa que na verdade nem existe, né? Porque aquela pessoa daquela foto, daquela forma, na verdade não é real. Então isso acontece. E além disso, nós sabemos que nós escolhemos recortes, né? Nós compartilhamos com o outro, seja numa conversa, seja através das redes sociais, aquilo que escolhemos compartilhar, né? Então eu sempre digo que ninguém vai postar os piores momentos, os momentos de fracasso, os momentos de decepção, o momento que a pessoa levou um fora, o momento que o chefe deu uma bronca. Não são coisas que você escolhe compartilhar. Você sempre vai compartilhar o seu sucesso ou aquilo que você entende como sucesso, né? Então, uma viagem bacana, o corpo do jeito que você sonhou, né? A foto que você entendeu que tá bonita. Então, são esses recortes que a gente escolhe compartilhar e mostrar para o mundo. E tá tudo bem, a gente tem mesmo que escolher o que a gente vai postar, afinal de contas a rede social é nossa. O problema é quando pessoas que têm uma responsabilidade social, têm uma grande repercussão, têm um número grande de seguidores, utilizam dessas redes sem a maturidade de entender isso, né? E sem deixar claro isso. Então, pessoas que são muito famosas, têm muitos seguidores, que acabam postando só conteúdo com filtro, só conteúdo retocado, só conteúdo com modificações por aplicativos. Isso acaba desencadeando um efeito não muito bacana nas pessoas que estão acompanhando. E é por isso que eu sempre converso com os meus pacientes que nós precisamos ter alguns pontos de atenção para que a gente possa ter uma relação saudável com a comparação nas redes sociais. Como eu disse, a comparação sempre vai existir. Ela é inerente ao ser humano. É impossível a gente não se comparar. O problema é o que fazemos a partir dessa comparação que surge ali de forma automática. Quando há o excesso, quando isso faz com que tenhamos ações negativas com a gente, quando a nossa autoestima fica abalada, quando a gente fica chateado, quando a gente passa a não gostar do que é nosso, porque queremos o que está no outro, aí é problemático. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês usarem as redes sociais de uma forma saudável do ponto de vista da comparação. Dica número 1, limite o tempo de tela. Nós sabemos que quanto mais tempo a gente passa ali nas redes sociais, rolando as telas, menos critério a gente passa a ter para selecionar esse conteúdo. Então, quando a gente tem muito tempo à disposição à tela, é comum que a gente caia nessas armadilhas com mais facilidade. Os próprios aparelhos telefônicos têm funções para alertarem a partir de um determinado tempo que você coloca. Então, eu só quero acessar redes sociais durante 2 horas do meu dia. E aí o seu telefone te avisa quando você chega a esse limite de 2 horas. Essa é uma ótima estratégia para você se conscientizar
de quanto tempo você está dedicando a isso. Dica número 2, siga conteúdos que agreguem. Conteúdos de educação, saúde, o do nosso programa é um exemplo de algo que agrega bastante, né? Então, informações, notícias, mas evitar um pouco esses perfis que incentivam esse tipo de comparação, né? Que incentivam que você se sinta diminuído. Então, selecione melhor o conteúdo que você está consumindo. Dica número 3, o que já falamos aqui hoje, lembre-se que as redes mostram apenas recortes. As pessoas selecionam tudo que está ali estrategicamente. Dica número 4, não transforme curtidas em validação emocional. A sua vida vai muito além de números e do que outras pessoas podem pensar ou não a respeito daquela foto, daquele vídeo. Isso não expressa o seu verdadeiro valor. E dica número 5, algo que sempre trazemos aqui para vocês no programa: cultive a sua vida fora das redes. A sua vida pode ter muito mais enriquecimento vivendo no offline. Então é importante que a gente faça isso também. E esses são alguns lembretes, algumas dicas para que vocês possam sempre estar cuidando da saúde mental de vocês, para que vocês possam ser protagonistas da própria história, sem que a vida do outro ganhe um espaço muito grande na sua mente. Então é isso, nos vemos semana que vem e lembre-se, primeiro a mente.